Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professor Irivaldo. Bom dia, Gleice. Bom dia. Bom, é com muita satisfação e orgulho que a gente recebe aqui no Habeas Papo o professor José Irivaldo Alves Oliveira Silva, que é simplesmente, eu estou aqui com o seu currículo, que é muito grande, professor, para tentar resumir aqui, tá? Professor associado da Universidade Federal de Campina Grande, foi professor visitante da Universidade de Alicante, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor em Gestão de Águas pela Universidade de Alicante, não sei se eu estou pronunciando correto, Espanha, pós-doutor em Desenvolvimento Regional pela Universidade Estadual da Paraíba, pós-doutor em Instituto René Rachou, Fiocruz, Minas Gerais, no grupo de pesquisa Priváqua, doutor em Ciências Sociais, doutor em Direito e Desenvolvimento, pesquisador produtividade do CNPq nível 1D, mestre em Sociologia, editor adjunto do Ambiente e Sociedade, da Ambiente e Sociedade, especialista em Gestão das Organizações Públicas, especialista em Direito Empresarial, graduado em Ciências Jurídicas, professor colaborador do mestrado em Administração Pública, enfim, professor. É com muita honra que a gente recebe o senhor aqui, professor Irivaldo, que é meu orientador no doutorado da UFPB. Professor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Marine. Né? Eu acho que, na verdade, Gleice também, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que não é fácil, não é, organizar eventos, essas atividades, o podcast, né? É um desafio. Né? Eu sou muito fã. Não venho mais porque o tempo falta, né? Mas, assim, eu acho que eu sou fã dessas iniciativas que o professor tem, que os alunos têm em conjunto. Acho que é fundamental. Vocês estão de parabéns. Eu acho que a UNEAL é uma instituição jovem que precisa cada vez mais se mostrar ao público. E o curso de Direito, né, que você estava me falando, o curso jovem que precisa cada vez mais estar junto à comunidade, à sociedade. Esse é o caminho hoje para as universidades públicas, estar junto à sociedade, que é quem financia essas instituições públicas. É verdade, professor. Nós somos o curso de Direito, o único público e gratuito do interior do estado de Alagoas. Gleice é nossa recente ex-aluna, né? Egressa da universidade, aprovada já, antes mesmo de concluir a faculdade, aprovada já na UAB, e está no Prof. Água, né? No nosso mestrado, também profissional em água, que é no campus de Palmeira, no campus 3. Bom dia a todos, bom dia, professor, bom dia, professora. É um prazer estar aqui, é muito significativo. Justamente porque foi agora, né, que o mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos chegou aqui em Alagoas, especialmente na UNEAL, no campo de Palmeira dos Índios. Então, eu sou egressa do curso de Direito e também agora aluna do Prof. Água. Então, uniu os meus mundos e esse dia de hoje é muito significativo porque eu estou conhecendo o senhor que trata de mineração, que trata de água, que trata de segurança hídrica. Então, é uma alegria para mim estar aqui. Obrigada. Está todo mundo muito ansioso, professor, porque logo em seguida do podcast a gente vai para um evento lá com a reitoria, com a Comissão de Internacionalização. Todo mundo que quer, a gente vai ter que assim, limitar, fazer uma coisa mais aproximada, porque à tarde você já vai estar conosco na Semana de Direito, né, na 10ª edição da Semana de Direito. E é isso. Mas, assim, professor, a gente queria deixar esse podcast registrado para que o senhor assim, tivesse plena liberdade para falar sobre os seus estudos, sobre tudo o que é interessante nessa questão da água, toda a sua preocupação sobre a governança da água, né? Desde a tese que a gente já estudou um pouco para os nossos trabalhos. E aí a gente tem algumas perguntas nesse sentido, mas o senhor vai ficar totalmente à vontade para acrescentar, reduzir, fazer o que o senhor quiser. Inclusive, é uma feliz coincidência, né? Nós estamos aqui, na verdade... Você como orientanda do curso do doutorado da UFPB e eu como professor do Prof. Água, né? Na verdade, nós na UFCG fomos do primeiro edital de expansão. Maravilha. Vocês são o segundo edital de expansão. Nós estamos com 26, né? A Unesp é a sede, né? 26 instituições espalhadas, né? São 26 estados com Prof. Água, né? Só tem, acho que Roraima, Rondônia, não sei se... É um dos dois que não tem o Prof. Água ainda. É o Acre. É o Acre, né? Pronto, exatamente. Então, um desses estados do norte é o Acre. E aí, na verdade, foi uma luta para nós também, lá na UFCG, termos o Prof. Água, apoio da reitoria, no sentido de instalar esse curso para nós é muito importante, não é? Porque a gente está no semiárido lá, né? A questão da hídrica também é estratégica para vocês, para o estado de Alagoas, para todo o Nordeste e especialmente para o semiárido. Então, nada melhor do que ter estudos focados na área de recursos hídricos. Então, é uma feliz coincidência estarmos aqui, mesmo estando
também numa semana de direito, mas falar sobre água, certo? Tem a ver com o direito fundamental à água. Então, isso é essencial para nós. Sim. É verdade. E, assim, a gente tem um estado em que, assim, eu acho que como todo o Brasil, né, sofre muitos impactos através da mineração, né? A mineração de ferro, a mineração de cobre, a gente tem a realidade aqui de Caraíbas, a realidade de Maceió, e tudo isso também afeta diretamente, né, os bens hídricos, como o senhor fala na sua tese. Professor, a nossa primeira pergunta seria o seguinte: considerando a sua vasta experiência, inclusive internacional, qual o maior desafio que o Brasil enfrenta hoje na implementação efetiva da Lei das Águas, a 9433 de 97, e quais insights de modelos de gestão estrangeiros o senhor considera que poderiam ser aplicados aqui para a gente? Olha só, e aí uma outra feliz coincidência é que eu sou professor no curso de gestão pública. Sim. Então, eu trabalho essa relação direito e gestão pública. Então, assim, você quando pergunta qual é o modelo, quando você faz essa pergunta na área de gestão pública, não digamos assim, não há uma resposta pronta, porque a gente está falando de situações muito distintas. É diferente falar de Brasil, falar de Reino Unido, falar de Estados Unidos, falar de México, falar de Espanha, falar de Portugal. São realidades distintas. Falar do Chile. Por exemplo, o Chile privatizou todo o seu recurso hídrico. Então, hoje você pode ter... Aliás, há um tempo, né, a concepção de bem hídrico privado, né, água privada, já é muito antiga no Chile. Inclusive, lá em Campina Grande, nós trouxemos um professor chileno da Universidade de Concepción, né, para falar sobre isso. Ele mostrou claramente que é uma coisa histórico-cultural. Então, o rio hoje pode ser privatizado no Chile. Nós não chegamos a esse ponto. Então, qual o principal gargalo que nós temos hoje, né, para a aplicação plena da Lei 9.433? Na verdade, essa lei é de 97, pós-Constituição de 88, a nossa Constituição Federal ela não traz de forma muito clara, saneamento como direito social, não traz a água como um direito humano, que foi reconhecido em 2010 pela ONU. Não é? E depois a água vem em 2015, nos Objetivos do Milênio, ODS, para 2030 e tal. Então, tudo isso foi uma construção de anos, porque há internacionalmente um conflito muito forte em torno de quem tem que dar o acesso à água e se esse acesso é direito humano ou não. Então, você vê, a Declaração de Nova York, de 1997, que visava justamente regulamentar internacionalmente os corpos hídricos compartilhados entre os países, só teve 40 assinaturas. 40 países assinaram. Então, até hoje, você não tem uma regulamentação internacional, porque o interesse sobre a água é muito forte. A gente está falando de um bem que vale muito dinheiro. Não é? Então, é um bem que hoje está comodificado, né? Você vê o caso da Califórnia, a comodificação da água. Então, o grande desafio hoje para todos os países é manter, para os países que ainda têm a água como bem público, como o Brasil, que a lei garante que a água é um bem público, embora tenha valor econômico. E esse valor econômico, na verdade, é um limitador, certo, do uso da água. Então, por exemplo, você não pode usar a água de forma irracional. Então, você tem um medidor na sua casa para dizer, olha, até no caso da Paraíba, até 10 metros cúbicos, a gente tem uma taxa fixa. A partir de 10 metros cúbicos, você começa a ter um cálculo específico que vai gerando um aumento exponencial. Então, gastou mais, paga mais. Não é? Então, o valor econômico é um limitador, é um instrumento de governança, inclusive, de gestão e de governança da água, importante. Não é no sentido de privatizar a água. Esse é o que eu entendo sobre esse ponto. Então, a grande dificuldade hoje no mundo inteiro chama-se governança da água. Modelos de governança. Qual o melhor modelo? Não tem um melhor modelo. Não posso dizer isso. Não posso que o modelo norte-americano é melhor, no México é melhor. Não. O nosso modelo é inspirado na legislação francesa. Sim. Certo? O modelo de comitês de bacia, o modelo de multiscalaridade, certo? O modelo participativo. Então, o nosso modelo é focado na participação. E tem diversos problemas. Porque uma democracia que não se concretiza apenas na hora do voto em deputado, senador, prefeito, governador, presidente da República, o voto como nós conhecemos, mas na base, nos comitês de bacia, nos conselhos, né? Conselho tutelar, os conselhos de saúde e tal, que as pessoas são votadas, é um modelo participativo direto. Agora, o México, agora esse ano passado, eu estava lá, inclusive, na missão lá internacional que você participa, Marine,
E lá estava havendo já a campanha para os juízes. Então, o México abriu pela primeira vez no mundo inteiro, né, a votação plena para todos os juízes. Do juiz de primeiro grau até a última instância. Isso foi do Manuel Obrador, o ex-presidente, tinha lançado esse projeto, foi aprovado, e a atual Claudia Sheinbaum, que é a presidente da República atual. E aí, o que acontece? Estavam em campanha, plena campanha. Então, eu, na rua lá da cidade de Xalapa, né, eu recebi os panfletos, campanha para juiz. Os candidatos fazendo suas campanhas e defendendo as suas teses e tal. Sim. Quer dizer, e a Cláudia Sheinbaum, a presidente da República, defende isso como um modelo interessante, mas há muitas críticas em relação a isso. Eu quero dizer que não há um modelo... os modelos precisam ser testados. Sim. Todos testados. Esse modelo brasileiro de governança, eu considero bom. Modelo bom. Certo? Tem seus problemas, desde a representatividade do Comitê de Bacia até do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tem problemas. Mas, por exemplo, nós temos um sistema de recursos hídricos bem avançado. Eu acho que, considerando a América Latina, um dos mais avançados. Que bom. Se não for o mais avançado da América Latina, em termos de institucionalização, em termos de organização, certo? Você vê, estávamos falando agora nos bastidores que o Reino Unido hoje discute e rediscute o seu modelo de privatização da água de 1989, que não deu certo. Os rios estão poluídos, o acesso à água está difícil. Hoje, a cidade de Londres tem uma perda de 50% da água. Certo? Aqui no Nordeste, a média é de 40%, no Brasil é de 37%. Nós temos uma média de perda menor do que Londres. Não é? Então, assim, alguma coisa está errada, muito errada. Sim. Você é um país de primeiro mundo, um país que é top, mas que tem um problema. E aí, detecta-se o quê? Os acionistas enriqueceram durante esse tempo todo. Então, não houve investimento, houve retração de investimento, houve falha de regulação, o Estado falhou na regulação, né? Prometeu na privatização, na época de Margaret Thatcher, a regulação e não fez. Esse é o grande problema. Inclusive, hoje a gente está discutindo agora a questão do metanol nas bebidas. O que foi isso? A ausência de fiscalização. Sim. Porque desde que o mundo é mundo, tem falsificação de bebida. Então, as garrafas são vendidas. As garrafas... Você toma lá uma vodka qualquer, a garrafa é vendida na internet. Sim. A garrafa é vendida. Aí essa garrafa você quer para quê? Para fazer um jarro de rosas e colocar na sua mesa? Não, é para falsificar mesmo. Falsificar mesmo. Então, a falsificação... A gente fala, o Paraguai, a China... Hoje a China não falsifica mais. Ela copiou tudo e hoje ela tem os melhores designers para carro, tem a melhor tecnologia. Ela teve um momento de falsificação, apurou o que viu, melhorou e hoje a China é top. Né? Soube aproveitar muito o seu momento. Então, assim... regulação é fundamental. Todo modelo de recursos hídricos, de gestão e governança, precisa ter regulação do Estado. Eu não acredito em modelo, certo, de regulação de serviços públicos sem regulação do Estado. É extremamente temerário. O consumidor ele fica à mercê de todas essas prestadoras de serviço, infelizmente. E é uma questão de direito do consumidor também. Muito forte. É verdade. Muito bem. A segunda pergunta que a gente tem para o senhor é o seguinte. Eu estava até lendo a introdução da sua tese e o senhor, de forma muito acertada, diz o seguinte, que, ao seu ver, o direito tem descuidado da análise jurídica das questões que envolvem água e meio ambiente no que se convencionou classificar como segurança hídrica, né? E é todo o conceito que o senhor traz em todo o seu trabalho sobre segurança hídrica num paradigma ecológico. Aí eu queria saber como é que a interdisciplinaridade, direito, ciências sociais, gestão e desenvolvimento, que são todas as suas áreas, né? Que o senhor tanto aborda, pode, de fato, aprimorar a governança da água, especialmente na resolução de conflitos pelo uso desse recurso. Não tem outro caminho, Gleice, não tem outro caminho. O direito sozinho, inclusive vou abordar isso hoje à tarde lá, com os alunos do direito, e com o pessoal do Profiágua, justamente essa questão. Não tem outro caminho para o direito a não ser interdisciplinaridade. Não tem. Sim. O paradigma jurídico, ele sozinho, ele não responde aos problemas da sociedade. A sociedade multifacetada, plural como a nossa, cheia de diferenças, cheia de problemas, cheia de conflitos. Como é que você resolve tendo apenas um olhar da legislação ou de um ponto de vista positivista? Sim.
Então, você precisa ter o olhar das ciências sociais, você precisa ter o olhar da sociologia, da antropologia, certo? Entender a questão política. Sim. O debate político. Olha só essa reforma tributária, o que está acontecendo, a aplicação dela a partir do ano que vem. Estava discutindo com a professora de Direito Tributário que está aqui, a professora Marine. Então, a gente está vendo, isso tudo é teste. A gente vai ver ainda como vai ser. Ninguém tem certeza de como essa reforma tributária vai acontecer na prática. Há muitas discussões, hipóteses. Porque direito é fato. Até eu recuperei essa minha fala agora hoje à tarde, dando spoiler, vou falar sobre Miguel Reale. Recuperar a teoria tridimensional do direito, né? Fato, valor e norma. Isso é fundamental. Sem fato não tem direito. Direito é um vazio sem fato. Sim. Direito não é ciência sem fato. É verdade. Pode ser que alguém discorde de mim aí, né? Certamente vai comentar no podcast. Aí, nos comentários no YouTube. Mas eu não acredito em direito sem fato. Sim. O que é o direito sem fato? Por que uma legislação ela é criada? Porque existe uma necessidade. Olha aí, janela de oportunidade. Vê a história da falsificação, desengavetaram um projeto de lei que estava há décadas aí engavetado na Câmara para, né, regulamentar isso. Quer dizer, por quê? Porque houve uma janela de oportunidade. Fatos. Fatos, né? A história da regulamentação, da adultização, né? Sim. Isso foi uma janela de oportunidade. O caso lá do paraibano, que está preso lá. Né? Perfeito. Esqueci até o nome dele. Mas, assim, o fato é que, se não existir coesão social, relações sociais, estudo sobre a sociedade, você não tem. Então, isso, muitas vezes, os cursos de direito, alguns, eles ainda estão penando nesse aspecto. Estamos. Sim. Ou não sair do positivismo, ou sair e voltar. O positivismo é importante. Hans Kelsen é importante. Né? Entender a engenharia jurídica, o processo legislativo é fundamental, mas entender os bastidores também é importante. Com certeza. Uma coisa é você falar do direito, né? Mostrar as leis, outra coisa é falar do funcionamento dos tribunais, como é que isso acontece. Tem toda uma política por trás. É verdade. Então, o aluno tem que entender que para você chegar a ser ministro do STF, existe um caminho né? Político, técnico, mas é político. Os nossos tribunais são políticos. Isso é ruim? Não acho ruim. Eu não acredito entre os poderes legislativo, judiciário e executivo, né, que há como você retirar a política de cena. Inclusive, eu vou falar isso hoje à tarde sobre a água. Você analisar a dinâmica de recursos hídricos sem política. Como é que funciona sem a política? Eu não acredito. Essa história que teve na eleição de 2018. Eu não sou político, eu sou gestor. Desconfie. Desconfie. Quando alguém chegar pedindo seu voto, dizendo assim, olha, eu sou gestor, eu sou gestor, não sou político. Não existe gestão pública sem política. Não se faz gestão pública sem política. Tu imagina, tu governar um país do tamanho do Brasil, do que o Brasil é, potência regional, potência mundial, não é? Sem fazer política. Não, aqui eu vou governar desse jeito e tal, porque é uma decisão... Você acha que o Congresso Nacional toma decisões totalmente técnicas? Não. Nós sabemos que não, gente. Muitas vezes é encontrar fundamento jurídico para resolver aquele problema que já foi decidido antes pela política. E a população tem que entender que o presidente do STF tem a prerrogativa de pautar, certo? Justamente por isso, porque não tem como pautar tudo. Então, ele tem que ter o juízo de valor para saber o momento de pautar. A mesma coisa, um projeto de lei só vai para votação quando você tem um acordo de líderes. Para poder chegar e dizer, não, peraí, esse projeto não vai... Porque se ele for arquivado naquela legislatura, só volta na próxima. É um risco. Então, se não tiver acordo, isso é política. As pessoas têm medo de falar de política. E não pode ter medo de falar de política. Agora, eu não vou falar de política para brigar. Eu vou falar de política em cima de ideias. Sim. Em cima de ideias, sem perder a amizade. Perder a amizade. Tu é de um lado, eu sou do outro, você é vermelho, eu sou encarnado, azul. Não, isso é esquerda ou direita, porque o mundo não se divide entre esquerda e direita. É difícil o pessoal ter essa compreensão, né? A gente está falando de meio ambiente, de água, isso não tem partido, isso não tem cor partidária. Certo? Enfim, até escrevi lá um texto para o professor o Marcelo Bedoni, que é doutorando lá, seu colega, sobre negacionismo climático. Não é um absurdo o que está acontecendo, né?
colocando a gente num abismo ambiental terrível, um ponto de não retorno hoje, né? O professor Carlos Nobre, que está na USP agora, né, chegou a chorar quando relatou os dados científicos mostrando que a gente já passou de 1,5 grau e a gente vai... É um assunto delicado falar em extinção, né? É um assunto delicado. Né? Não quero ser aqui um cavaleiro do apocalipse de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que a gente tem como mitigar esse processo e a gente precisa usar das ferramentas. E o direito é uma ferramenta importante, inclusive para você pensar como você vai ter estoques de água para o futuro, né? Um futuro adequado. Uma cidade como Arapiraca, uma cidade como Campina Grande, onde eu moro, né? Arapiraca com mais de 200 mil habitantes, Campina Grande 400 mil habitantes, sem água. Nós passamos por isso em 2017. 2017, na minha casa, eram 3 dias com água, porque não tinha o eixo da transposição, o eixo leste. Quando o eixo leste foi inaugurado em 2017, nós passamos 5 anos de seca gravíssima, não é? O nosso principal lago, né, açude, ficou na lama. Nós tivemos que... Na época, o Geraldo Alckmin era o governador de São Paulo, doou as bombas que captavam a água ali no volume morto. O volume morto. Então, Campina Grande, cidade daquela, né, com o seu parque industrial, as universidades, tudo funcionando sem água, né? Colapso. Aqui, nós passamos por problemas assim também, né? Arapiraca já teve ficado semana sem água. Sim, sem água pela rede de abastecimento. Né? Eu sou fruto do semiárido, então eu sempre fui acostumado com isso. Na minha cidade era um dia só com água. Um dia só com água. Então, quando eu comecei a estudar, comecei a estudar unidades de conservação no mestrado, no doutorado em Ciências Sociais. A gente estudou a questão ecológica na transposição e depois, em Direito, estudando o conceito de segurança hídrica, propondo um conceito de segurança hídrica ecológica. Então, assim, é complexo porque a gente está falando de água. A água é um catalisador de todos os interesses da humanidade. É um grande catalisador. Então, a água mobiliza todos os interesses. Todos os interesses. A água é para a indústria, para o comércio, para a agricultura, a produção de alimentos, é para a sua casa. E muitas vezes o consumidor tem a percepção, ele perde a ideia de como a água é produzida. Aliás, ele nem sabe. Muitos não sabem. Os que sabem, esquecem. Como a água é produzida, existe toda uma dinâmica climática. A água não é fabricada. Embora se busque a fabricação da água. Fala-se em indústria de água com reuso. Mas mesmo o reuso, a água que é reutilizada, reciclada, ela foi fruto do ciclo hidrológico. Sim. Que sofre a interferência humana e que sofre os impactos das mudanças climáticas. O aumento da temperatura aumenta a evapotranspiração. Então, hoje, o Rio São Francisco, por exemplo, sofre com 60% de evapotranspiração. Então, nós perdemos essa água. Perdemos essa água. Então, vai para o ciclo, né? Mas não volta toda. Então, assim, é muito complexo, né? Até mesmo os dados demonstram claramente que o Rio São Francisco vai sofrer muito. Então, os dados... Eu escrevi um texto há um tempo atrás, né? Estava até tentando resgatar ontem, esqueci. Mas tem um texto meu que eu falo de um relatório que saiu da Agência Nacional de Água e Saneamento, mostrando claramente, né, e outros pesquisadores mostrando os impactos sobre a transposição digamos assim, de um pouco da falência do Rio São Francisco. Isso que a Elba Ramalho já falava lá atrás, na época da transposição, e as pessoas... Lá na Paraíba, ela chegou a ser contra a transposição. Ela deixou de participar de programas de rádio lá na Paraíba porque ela foi excluída. Ela foi excluída porque ela se disse contra, porque ela disse, olha, primeiro revitalize-se o rio, depois pensemos em transposição, porque sem rio não tem transposição. Olha. E é mais ou menos essa lógica. Então, as pessoas não têm a ideia de como a água ela é produzida. Certo? Então, precisa ter a divulgação dessa ideia, mostrar como funciona, para que as pessoas entendam que preservar é fundamental. Veja que São Paulo agora está numa nova crise. A Sabesp está diminuindo a pressão. A partir de 7 da noite, a pressão... Aliás, a água já não chega na periferia de São Paulo. Porque, inclusive, aqui tem um livro, Segurança Hídrica, né, que eu fiz com o professor Jacob, num projeto agora que terminou. Né, e nós tratamos sobre segurança hídrica domiciliar. Porque uma coisa é o dado que sai sobre a segurança hídrica. Olha, 70% dos domicílios têm água. Não é verdade. Isso não é verdade. Se você conversar, pega aqui em Arapiraca...
Se, vamos supor, Arapiraca tivesse abastecimento 100% dos dias. O dado oficial mostra isso, né? Aí você vai na periferia, faz a entrevista com casa a casa. Tem água todo dia? Não. E você nem percebe, mas às vezes de madrugada falta água, você nem sabe. É o que está acontecendo em São Paulo. Aí é declarado o racionamento. A Sabesp diz que não falta água, mas a água com a pressão normal já não chega, diminuindo a pressão, aí não chega mesmo. Não sobe. Então, a partir de 7 da noite já não tem água até 7 da manhã do outro dia. Então, os paulistas estão vivendo novamente aquela crise, talvez não na mesma potência, mas quase, porque os mananciais estão com 30% só de volume. É. Eu estou aqui com o computador aberto, porque tudo que você vai falando, que eu me lembro que eu tenho que falar disso na minha tese. Aí eu vou anotando para não esquecer. Fica à vontade. Não, isso aí é a cabeça da doutoranda funcionando. Eu não posso perder a oportunidade. Professor, a gente tem aqui uma realidade de escassez, né, de água, como o senhor já bem sabe, a gente falou, má gestão dos recursos hídricos. Eu queria saber como o senhor entende que isso afeta diretamente o desenvolvimento socioeconômico da nossa região, especialmente do Nordeste, atrelando já a ideia do que eu estudo com o senhor, que é a questão da mineração, né? A gente tem uma mineração que usa muito água, uma indústria que usa muita água, utiliza muita água como insumo na sua produção, e como isso também pode afetar, porque a gente tem sempre o contradiscurso de que a mineração vem para o desenvolvimento, para trazer desenvolvimento, trazer emprego e tal, mas a gente sabe que os impactos ambientais são, né, gigantescos, muitos deles não são nem dimensionados corretamente, né? Sim. Avaliados corretamente aí os prejuízos ao meio ambiente e aos bens hídricos, por exemplo. E aí, como é que o senhor vê isso com a questão do desenvolvimento no Nordeste também? Olha, a água é estratégica no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, sem água você não tem indústria, não tem comércio. Sem água você tem o deserto, né? Seja o deserto verde, seja o deserto, digamos, semiárido, o deserto lá no México. E no semiárido, por exemplo, nós temos uma situação interessante, porque nós temos a área semiárida do mundo mais populosa. Eu já ouvi pessoas defendendo a retirada da população do semiárido, porque é uma região inóspita. E a gente tem... Olha, antes mesmo de nós falarmos de adaptação climática, que é um tema da moda, assim como desenvolvimento sustentável foi um tema da moda, né? Hoje a adaptação climática é um tema da moda. Sim. Temos que nos adaptar. Mas nós, nordestinos do semiárido, já sabemos isso há séculos. Dom Pedro já sabia quando pensou na transposição. Olha, né? Ele andou por aqui. Né? Então, assim, existem problemas que precisam... A transposição é um exemplo de adaptação através da engenharia. É uma obra de engenharia, né? E que é usada no mundo inteiro. A Espanha, né? Quando eu estudei lá, eu vi o caso do Tarro Segura, 40 anos. Quando eu estava lá, estava completando 40 anos de transposição. Tem problemas. Até hoje o movimento ambientalista busca fechar os canais, né? Mas, assim, é um grande motor do desenvolvimento. A água é impulsionadora do desenvolvimento. Primeiro, é fundamental para a sobrevivência de uma população. O segundo, é fundamental para fazer a roda da economia girar. Sem água não há desenvolvimento nenhum, não tem como discutir. Então, nós tivemos diversos programas de desenvolvimento em relação à água no mundo inteiro. E no Brasil, através do semiárido, nós tivemos isso de forma intensa. Você vê o programa de açudagem do DENOX, né? E antes IOX, IFOX, DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, não é? Então, todo esse processo de açudagem, que foram construídos esses açudes em regiões, em terras de latifundiários, isso é uma grande crítica, ainda é, porque assim, a questão fundiária tem muita relação com a questão da água. Professor, tenho que interromper, porque a gente tem um açude do DENOX, que hoje é Lago da Perucaba, que não é lago, na verdade, né? Eu vou mostrar ao senhor mais tarde, depois que terminar a Semana de Direito, porque foi exatamente isso, todo esse contexto que o senhor está falando aí, né? A construção do açude numa área de um grande proprietário aqui da região, e que hoje é uma paisagem, digamos assim, para os grandes condomínios que vivem lá no entorno. Vou mostrar essa realidade para o senhor. É esse processo de financiarização que o mundo está passando. Toda a nossa vida está financiarizada. Tudo está conectado com o grande capital. O grande capital não é mais... antigamente, né? Marx, quando estudou o Capital, escreveu sua tese lá no Reino Unido, berço do liberalismo. Né? Não é a Revolução Industrial mais. Não. Hoje você tem o Bitcoin. Sim. Hoje você tem as ações. Todo mundo falando de ações, eu invisto e tal, né?
aquela história. Mas e pessoas que não produzem nada de trabalho, não tem como dizem, um palito de fósforo. Ele não construiu um palito de fósforo. Mas ele investe na bolsa, não dá um emprego. É verdade. Ele não gera um emprego. Veja o caso da IA. Veja o caso do data center, que eu vou falar hoje à tarde. Grande consumidor, é uma draga de água, uma draga de energia. E a gente está construindo data centers, inclusive tem uma política nacional que está sendo, um projeto de lei que está tramitando no Congresso, a Política Nacional de Inteligência Artificial. É preciso ter muito cuidado em relação a isso. Precisamos nos preparar. Mais uma vez, retomo aquilo que eu disse agora há pouco. Sem regulação, estaremos fadados ao fracasso. Ao fracasso. Então, assim, nós nos preparamos no semiárido. Nós nos preparamos. Mesmo com a política tosca, meio enviesada, de não fazer uma reforma agrária. Nós não fizemos a reforma agrária. Primeiro tinha que ter sido feita a reforma agrária. Depois o processo de açudagem. Mas no Brasil não existe muito planejamento. Não. É da nossa... É meio que cultural. Eu não gosto de falar dessa forma, que é meio simplista. Existem outros motivos, mas é meio que é um traço do nosso povo não planejar. Trocar a roda do carro com ele em movimento. Né? Não há um planejamento. Vamos planejar primeiro. Vamos fazer primeiro o saneamento, depois a gente passa o asfalto. Não, aqui passa o asfalto primeiro, depois a gente quebra e coloca a tubulação. Sim, é verdade. Com a açudagem foi mais ou menos assim. Mas nós nos preparamos. Hoje o Nordeste, o semiárido, tem um volume de água. Nós, inclusive, nesse projeto com a USP, né, com outras universidades lá de São Paulo, vimos isso. Nós temos mais volume de água do que o Sudeste, do que o São Paulo. Mas mais segurança hídrica, tecnicamente falando, do que São Paulo. Não é? A cidade de Cabaceiras, na Paraíba, que era a cidade... Hoje não é mais. É Algodão de Jandaíra, a cidade que menos chove na Paraíba. Cabaceiras é a cidade com o menor índice pluviométrico. Cabaceiras é Hollywood nordestina, com 128 filmes feitos. Alta Compadecida. Para as pessoas que não sabem, Alta Compadecida foi filmado lá em Cabaceiras, na Paraíba. E assim... Cabaceiras tem mais água na zona rural do que na zona urbana. Por causa do programa 1 milhão de cisternas. Tá vendo? Então, veja, aí são políticas públicas que são essenciais para que a coisa funcione. Nós nos preparamos, mesmo sem saber. Veja, nós já tínhamos um problema climático desde sempre. A seca. Sim. Hoje está se falando de seca no mundo inteiro. O semiárido já tinha. Sempre teve. Vai piorar? Pode piorar. Certamente vai piorar. Mas nós temos dessalinização com o programa Água Doce, nós temos 1 milhão de cisternas, nós temos programa de açudagem, nós temos reserva hídrica. O estado da Paraíba, que é um estado precário em termos de água, hoje o Ceará é o grande modelo no Nordeste. Não é? A Paraíba eu acho que é o segundo modelo hoje em termos de gestão e governança, porque você tem quase todo o estado coberto, o recurso, o abastecimento... Né? Tem problemas, tem diversos problemas. Nós temos um grande problema que é coleta e tratamento de esgoto. Sim. Que é um problema, acho que a maior parte dos estados nordestinos, hoje no semiárido, se trata pouco do que se coleta, que já é pouco. Sim. Não é? Hoje 97% da água utilizada no planeta é desperdiçado. Só se reutiliza 3%. Tem um grande potencial. É preciso a gente pensar em reuso. Eu vou até reforçar isso hoje à tarde com o pessoal. É preciso você investir em reuso, né? Com um modelo sério, adequado, não é? É urgente. O Brasil não está confortável. Essa história que o Brasil tem água doce suficiente. Não é verdade. Tem água doce, mas boa parte dessa água doce não chega às pessoas. Sim. Não chega. E mesmo chegando, é preciso pensar em reuso. Se investe muito mais em dessalinização, que tem seus problemas, da água do mar, que tem seus problemas, do que no reuso. Por que não se investe logo em reuso? Aí você vai lá e vai puxar água do mar, como a Espanha faz, como eu conheci lá em Alicante. Usinas enormes. Alicante é uma cidade litorânea do sudeste, né? Do Mediterrâneo, do sudeste espanhol, linda, maravilhosa, turística, mas que tem um problema hídrico sério, mas não falta água. Certo? 10% da água de Alicante hoje é dessalinizada. São usinas enormes de dessalinização. Cara. Com problemas ambientais, é verdade, né? O ecossistema marinho sofre. Sim. Não é? Tem a questão do rejeito também, do sal. Para onde vai esse sal? Não é? Em grande quantidade, né? Jogar no solo, você mata o solo. Mata o solo. O solo é essencial para a água, é essencial para a continuidade dos nutrientes. E essa questão da mineração, a mineração usa largamente água.
A mineração, né? Você tem um dado aí de 15,7 trilhões já autorizados para captação de água no Brasil, de metros cúbicos por ano. Né? Então, a mineração usa para beneficiamento, para descarte. A água é largamente utilizada. O caso da mineração de salgema é a água. A água gera pressão para você retirar a salmoura. Então, assim, a água é largamente utilizada. Energia nuclear, sem água ela não acontece. O núcleo tem que... Resfriado. Por que a nossa usina nuclear é em Angra? Do lado do mar. Outra coisa, nós temos 2 usinas, eu até escrevi um artigo sobre a produção de energia nuclear no semiárido nordestino. 2 usinas projetadas, que estão aí, aguardando, estão lá, em stand-by. 2 usinas nucleares na beira do São Francisco. Meu Deus. Na beira do São Francisco. Aí, veja, algumas lideranças mundiais defendem a produção de energia nuclear como energia limpa. Então, o nosso país tem uma matriz energética privilegiada, com os seus problemas. Hoje, 55% hoje da nossa matriz ela é hidráulica, ela vem da água. Era 70%. Hoje, com o avanço da energia eólica e solar, não é? Tem diminuído a nossa dependência em relação à água. Né? Mas nós temos uma matriz limpa. Energia nuclear não é uma matriz limpa. Certo? Porque se trabalha com a hipótese que há 100% de segurança. A gente sabe que não tem 100% de segurança. Não é? Veja o caso de Fukushima no Japão, com o tsunami lá. Até hoje, lá em Fukushima, você tem milhares de galões de água contaminada, radioativa, que a população de pescadores lá do Japão não permite que ela seja lançada de volta no mar para contaminar os peixes. Então, assim, é um problema sério, né? Eu sempre falo aos alunos que não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Não tem como ter desenvolvimento sem externalidades no meio ambiente. Não tem. Certo? Agora, eu não defendo energia nuclear. Eu não defendo. O Brasil não precisa. A Europa precisa, porque hoje a Europa depende do carvão. Então, às vezes, olha a realidade tosca. Você tem um carro elétrico na Europa, mas você coloca na tomada, a tomada vem justamente de uma geradora de energia com carvão. Sim. Que energia limpa é essa? Que é a mais poluente, né? Uma das mais poluentes, e é o histórico de desastres. Se você, lá do Reino Unido, o carvão você teve lá, você viu. Não é? Então, assim, é aquela história. A humanidade não aprende com os seus erros. Isso eu cheguei. Você vê, o Covid-19 teve aí. Nós vamos ter outra pandemia. Os cientistas apontam isso. Não, quer dizer, com a liberação do permafrost no Polo Norte, com o descongelamento das geleiras, bactérias desconhecidas vão ser liberadas. Isso tem relatórios seríssimos na Europa sobre isso. É assustador, porque é verdade. É verdade. Aliás, veja, nós temos a guerra bacteriológica, né? E você tem os vírus que... Nós somos minoria. Você tem que entender que nós somos minoria. Nós somos envoltos em micro-organismos que são maioria. Que são maioria. Né? Nós somos minoria. Não sei, talvez haja uma extinção por meio de um vírus. Ninguém sabe. Os cientistas não sabem, ninguém sabe o dia do fim. Mas o dia do fim vai ser... Nem existe nenhum cientista sério que aponte. Agora, existem indicações que o planeta está passando por modificações aceleradas. Sim. Inclusive, muito mais aceleradas do que... Daí o motivo do choro do Carlos Nobre. Não é? Porque ele disse, olha, está muito mais rápido do que a gente esperava. Que a dinâmica do planeta, somado à ânsia do ser humano, a ganância por mais recursos, por ter mais dinheiro, por acumular mais, certo? É essa ganância que está acelerando o relógio. Esse é o problema. Porque o Sol é uma estrela. As pessoas esquecem isso. A estrela apaga um dia, viu? Apaga. Isso não sou eu que estou dizendo. A astronomia mostra isso. Milhares de estrelas apagando por aí. Que a gente vê só a luz, mas já apagou. Aqueles filmes apocalípticos parecem mais profecias em alguns casos. Não existe. O Sol está aí. E quem é que vive sem Sol? Quem é que vive sem sol? Se você passar um tempo sem ir ao sol, a vitamina D cai, a ausência de vitamina D causa Alzheimer, uma série de coisas, uma série de problemas. Tem que ter um solzinho, né? Tem que ter sol. E todo o processo biológico acontece a partir do sol. Então, assim,
Não estou aqui querendo dizer, a dinâmica natural é essa, e nós não podemos acelerar em virtude da ânsia da ganância do ser humano, os nossos recursos hídricos, a própria mineração como veículo desse processo, né, da ganância. E mais, a mineração é sério, porque a mineração, além de tudo, não só a mineração, veja, esse computador, essa mesa, a tinta dessa parede, tudo vem da mineração. A gente também não pode abrir mão de uma hora para outra da mineração. O que nós precisamos ter é maior regulação, protocolos, tudo muito bem cumprido, adequado, certo? E a gente precisa ter um aproveitamento máximo desses royalties. Em benefício da população, do CEFEM, certo? Exato. A gente precisa, quer dizer, se não há aproveitamento, qual a utilidade da mineração? Já é uma alíquota tão pequena, professor. É até 4% o limite máximo, mas a realidade é de 1,5%, 1% sobre a produção. Uma atividade tão poluente, tão destrutiva. O caso lá da Paraíba, você tem explorações de diversos minerais também, até ouro. Né? Lá na cidade de Cajazeiras, já próximo do Ceará. Né? Então, assim, você tem essa discussão, né? Bem, qual o retorno? Qual o retorno que a população... A turmalina Paraíba, né? Que todo mundo conhece aí, a pedrinha mais valiosa do mundo, vendida nas joalherias lá de Xangai, né? De Pequim e tal. Tá lá a turmalina Paraíba. Mas você vai visitar lá, vai visitar Salgadinho, onde ela é retirada. População pobre. Continua pobre. Pois é. Continua sem saneamento. Desenvolvimento para quê? Pois é, então esse conceito de desenvolvimento está equivocado. Totalmente. Você crescer sem retorno à população, eu não quero esse desenvolvimento. A gente não tem nem indicadores Não. que comprovem o desenvolvimento ou a utilização daquele... Eu enviei ofício para a Prefeitura de Craíbas, nem retorno até hoje. Nunca tivemos retorno, não tem dados, não tem transparência, muito difícil. Índice de desenvolvimento humano. Na sala de aula eu peguei um conjunto de municípios lá da Paraíba. Vamos fazer agora, abra o computador de vocês aí, acessa aí o site aí da Prefeitura, mostra aí a transparência da Prefeitura. 90% o site nem abre. Nem abre. O site nem abre. E quando abre, a informação não é fácil de ser encontrada. E os danos estão aí. Não, os danos estão aí, fortes. Então, assim, eu defendo desenvolvimento humano, que não vê só o lado do empresário, mas o lado da população como um todo. E não estou aqui demonizando o empresário. Sim. Muito pelo contrário. Eu acho que o empresário precisa entender que ele faz parte dessa comunidade também. Estávamos falando agora, antes de vir para cá, sobre a elite. Fala-se muito em elite hoje no Brasil. O problema não é elite. Elite, ela existe em qualquer lugar do mundo. O problema é o que a elite devolve à população. Quando a elite é só sugadora, ela só suga e não devolve nada. Essa elite, ela é parasitária. Sim. A gente precisa eliminá-la. A elite é fundamental, a elite intelectual, financeira, mas quando ela resolve... Não, peraí, eu ganhei dinheiro, eu vou reinvestir na comunidade. Eu vou ter um trabalho da comunidade, eu vou investir, eu vou procurar um local para investir. Mas não! A elite no Brasil está sempre procurando pagar menos imposto. E é diferente na Inglaterra, é diferente nos Estados Unidos. Vai morar lá para tu ver. Vai morar com a carga tributária dos Estados Unidos. É pesada, meu amigo. Pesada. A herança, quando você morre, certo? É 40%, 50% ou mais. Ou mais. Quantidade de tributos que você paga numa cidade no Reino Unido. Não é uma coisa absurda. Ah, mas tem serviço. Depende. Por exemplo, a saúde nos Estados Unidos é privada. Você não tem um SUS nos Estados Unidos. Sim. Mas mesmo assim, viver hoje nos Estados Unidos, hoje não tem mais aquela realidade que você ia para os Estados Unidos. Ah, não, aqui eu vou ganhar $5.000, eu vou viver com 2 e vou devolver ao Brasil, vou mandar para uma conta para minha família, 3 mil. Não, você ganha 5, você gasta 5 e fica devendo. É verdade. É o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, para todo mundo entender que não é essa mil maravilha, acabou. Não é mais. Essa é a realidade, porque os países latino-americanos muitas vezes são miseráveis, principalmente na América Central, né? Alguns países pequenos e tal, né? Algumas partes do México, aqui no Brasil menos.
a cidade de Governador Valadares, em Minas, que mandava muitas pessoas, vai conversar com a população de Governador Valadares, ela vai dizer claramente, não é mais assim, acabou. Aquele sonho americano, acabou, não existe mais. Né? No Reino Unido, em parte, também, eu conversei com alguns colegas professores que disseram que eram imigrantes, já professores lá, consolidados, e disseram, não está valendo tão a pena mais. Porque eu gasto praticamente tudo que eu adquiro aqui e não consigo mandar mais para a família lá na Olha, tá caro. Tá muito caro. Eu tive lá, você teve lá, você viu como é caro. Muito e a exclusão social aumentando, a população pobre aumentando, o Estado maquiando a miséria. Sim. Londres está pobre. Paris nem se fala, Paris é pobre. Os ratos campeando, se multiplicando na Torre Eiffel, aqueles vídeos que você vê, é tudo verdade. Certo? E tudo verdade, as pessoas estão pobres. E hoje a Europa está colhendo o que plantou. Colonizou a África e tal, agora não quer receber os imigrantes. Está colhendo o que plantou. Uma colonização absurda, de exploração, só retirando riquezas, sem buscar o desenvolvimento. Porque se tivesse colonizado para buscar o desenvolvimento, que esse foi o nosso modelo, os portugueses vieram, né? Vieram e tomaram os nossos recursos naturais, ouro, prata e pau-brasil, né? Para alimentar o mercado pujante europeu, né? As tecelagens depois na Revolução Industrial. O algodão de Campina Grande foi muito. Né? A Via Férrea de Campina Grande foi feita pela Great Western, tá? A empresa lá da Inglaterra. Liverpool tinha uma como era Liverpool, no mundo tinha 2 cidades que produziam algodão, Liverpool e Campina Grande. Campina Grande tem um ciclo do ouro branco, o algodão. Foi muito importante. Os nossos trilhos aqui também, foi a indústria britânica, né, que instalou lá atrás. Mas com a finalidade, que é isso que está acontecendo com a energia fotovoltaica. Veja uma coisa puxa a outra. O mesmo modelo, né? Eu vou instalar a ferrovia, mas que eu quero retorno para mim. Eu quero levar o produto para o meu país. A mesma coisa aqui, a energia. Você liga a energia eólica, fotovoltaica, o hidrogênio verde. Que hoje é o boom no estado do Piauí, no Ceará. A Paraíba está querendo entrar nesse ciclo aí. Que é você exportar a energia, o hidrogênio verde, para a Europa. Embebido em amônia. E o hidrogênio verde ele só é uma energia limpa se ele estiver conectado a uma matriz limpa, como energia eólica e fotovoltaica. Hoje, você chega na Paraíba hoje... É uma fronteira de construção de energia eólica. Você vê, só na Serra de Santa Luzia, aquela região do Sertão, lá na Paraíba, são 400 aerogeradores. Agora em Picuí, também na região próxima a Campina Grande, mais 400 aerogeradores. A maior usina solar do Brasil é em Santa Luzia. É um mar de espelho, desmatando o semiárido, prejudicando muitas vezes a reprodução animal, a produção animal. Tem uma série de externalidades que precisam ser, né, além dos contratos. Tem até um grupo, o Don Quixote, lá na UFPB, que estuda esse tema, né, muito. Eu não sou especialista, o professor Fernando e outros, né, professor Irdan, têm estudado muito. Então, assim, é aquela história, mais uma vez, não se faz omelete sem quebrar os ovos. É verdade. Você quer um desenvolvimento? Beleza, agora, o que é que a gente tem que extrair desse desenvolvimento? Cristóvão Buarque defendia, quando a história do pré-sal estava em voga, muito forte, disse, olha, vamos pegar esse dinheiro do petróleo, vamos explorar todo o petróleo que puder, e vamos investir 100% em educação. 100%. Aí, quando você fala em 100%, aí, a nossa elite, essa elite parasitária, diz, não pode. Não pode. Mesma coisa que está acontecendo aí, vocês estão acompanhando. Quer dizer, quando é para aumentar imposto de uma atividade econômica perniciosa... Olha, para mim, cigarro e bebida, o imposto tem que ser o imposto do pecado. Tem que ser 100%. Os bebedores de cerveja, de uísque, de vinho vão me matar. Mas é verdade, porque faz mal à saúde. O uso em excesso é ruim, desagrega a família, uma série de coisas. Cigarro faz mal, leva você ao câncer. Por que tem que pagar pouco imposto? O jogo. As bets. As bets. É preciso enfrentar isso. Problema de saúde pública, né? Isso tudo é desenvolvimento. Inclusive desenvolvimento sustentável. Professor, é uma satisfação enorme a gente estar aqui. A gente tem uma reunião agora lá com os reitores que estão aguardando a gente na universidade. E eu queria agradecer demais. A gente podia passar o dia inteiro aqui, né, Gleice? Eu e Gleice poderíamos passar o dia inteiro aqui só ouvindo o senhor. E a gente quer agradecer demais. E teremos ainda outros momentos, tanto lá na universidade, nessa reunião agora pela manhã e também à tarde com a Semana de Direito. E aí o senhor fica com a palavra
para a gente ir se encaminhando para a reunião. Não, sem dúvida, maravilhoso. Acho que, né, Gleice, você e Marine, né, conduziram muito bem, né? Eu estou trazendo alguns livros aqui, depois lá durante o evento a gente vai falar mais um pouco sobre eles. Vou deixar também os links, tem muitos deles que são disponíveis na internet gratuitamente. Maravilha. E assim, agradeço demais essa oportunidade de falar um pouco. Eu sei que não se esgota o tema, né? Sim. São muitas questões, né? Vamos falar mais hoje à tarde sobre isso. Também não vamos esgotar, sim, não é? Porque as coisas estão conectadas. Eu vou falar hoje sobre água, energia e clima. Uhum. Então, água, energia e clima, essa tríplice hélice que é fundamental para a sobrevivência da humanidade. Ainda se demanda muita energia. O modelo de consumo não mudou. Agora, o que se quer, mais uma vez, é a ideia do desenvolvimento sustentável de não mudar o modelo, mas mudar a matriz, que gera para, né, continuar o modelo da forma como está. Não atingimos o núcleo do problema, que é o consumo. Consumo em excesso, consumo irracional, né? Que é lá nos idos da década de 90, na Eco 92, né, discutia muito a origem desse descalabro ambiental que era o consumo. Mas agradeço demais, eu sei que o tempo é curto, obrigado. Nós que e até uma próxima. Até, obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada pela aula, estou maravilhada, encontrando sentido, né, nos meus estudos no Prof. Água para estudar mineração e segurança hídrica. Sem dúvida, tem todo sentido. Em Arapiraca, em qualquer lugar do mundo, eu acho que essa discussão ela é atual. Maravilha. Obrigada, professor.